É nosso convidado hoje aqui no Primeira Hora, Manuel Lopes, professor de mandarim da Universidade Lusíada. Professor Manuel Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Mandarim é uma escolha que agora parece fazer sentido, mas que na Lusíada já existe há bastante mais tempo. Sim, tudo começou há mais de 15 anos, mas concretamente a partir de uma viagem de estudo feita pela Universidade de Lusíada, em 1997 precisamente, que se transformou praticamente numa embaixada cultural da Universidade de Lusíada ao Oriente. Portanto, e porquê esta vontade de conhecer o Oriente? Implicitamente estava relacionado com o facto de eu ser professor de Ásia, dar relações internacionais da Ásia, e eu de Ásia só conhecia a Índia, um pouco derivado a uma permanência de 10, 15 dias na Índia. E já na Índia sentia que era indispensável ir à China para ter uma visão mais completa do espaço asiático. E depois de ir à China não deixou o mandarim de lado? Naturalmente que quando nós viajamos para um espaço deste tipo, como a civilização milenar, sentimos naturalmente a necessidade de compreender o outro. E realmente isso implica o conhecimento da sua própria cultura. E o principal instrumento de conhecimento desta própria cultura é naturalmente, não a língua, mas a escrita. A escrita? Que se torna mais exigente através dos tais caracteres chineses, que aparentemente parecem muito difíceis, mas eles próprios encerram uma série de elementos de conhecimento automático desde que entremos paulatinamente no seu estudo. E é preciso muita perseverança e muita força de vontade para conseguir aprender o mandarim, vulgarmente conhecido como chinês? Não, é um desafio permanente. Costumo dizer aos meus alunos, desde que estudem todos os dias um bocadinho, de forma divertida, vão longe. Tanto que foi esse o slogan, digamos que a orientação, o princípio que adotámos este ano para a 5ª edição do curso de mandarim na Universidade de Lusíada. E quem é que procura? Quem é que procura o mandarim? Hoje em dia há uma maior apetência, notou isso? É verdade que há uma maior apetência, mas no caso da Universidade de Lusíada sempre tivemos candidatos. Naturalmente que a pressão é cada vez maior em relação à aprendizagem, mas os candidatos são de origem interna e de origem externa. E curiosamente, neste momento, o candidato mais jovem tem 15 anos. É um estudante do Pedro Nunes, que curiosamente tem a sua própria história, porque o avô bateu à sala de aula a perguntar-me se o neto ainda se podia inscrever. E eu fiquei um bocadinho admirado com a atitude do avô. E perguntei-lhe porquê. Então ele contou-me que tinha estado em Macau, nunca tinha perdido a esperança de um dia interessar o neto por aquela civilização. E, portanto, lá estava a bater à porta para ver se, à última da hora, ainda podia inscrever o neto. Portanto, desde alunos do secundário, do 10º ano, até aos 60 anos, há 2 anos estive lá um juiz, inclusive depois a neta apareceu, a Matilde, a trautear uma canção que o avô também lhe tinha ensinado. Portanto, é um mundo de candidatos nas mais diversas faixas etárias. Mas numa altura em que se fala tanto da economia chinesa e que tem crescido o apetite da China por Portugal e de Portugal pela China, não há mais interesse em aprender esta língua para relações comerciais? Eu falar-lhe-ia, não em apetite, mas digamos que é o quadro da cooperação mútua, em que ambos podemos ganhar, em que essa cooperação se poderá traduzir em benefícios mútuos para os dois povos. Não há dúvida que nós fomos ao encontro deles há mais de 500 anos e fomos bem tratados em termos de relações que na altura estabelecemos. Digamos que é a altura também de nós tratarmos bem os chineses que nos visitam agora numa posição economicamente mais desafogada por parte dos chineses. E, portanto, digamos que é uma boa oportunidade, como eles costumam dizer, é uma hao ji hui, para reforçar o conhecimento mútuo.
E quem chega às suas aulas não está à espera de encontrar um professor ocidental a falar mandarim. É verdade que... Apesar da indumentária ajudar a viajar para a China, estava, se calhar, os alunos que lá chegam à espera de encontrar um professor chinês. É verdade. É verdade que a indumentária está aqui porque as minhas alunas, em particular, pediram para eu vir com esta indumentária. Não é que eu estou a corresponder ao desafio das minhas alunas. Além do mais, nós devemos, tanto quanto possível, emergir na própria cultura e na própria civilização para aprender essa cultura e essa civilização. E, portanto, digamos que esta é uma atitude exterior que ao fim e ao cabo, justifica e de alguma forma, demonstra a preocupação de emergirmos precisamente nesse espaço, porque nós vamos como que viver em termos civilizacionais e em termos culturais. Eu digo aos meus alunos que vamos passar pela fase da infância, pela fase da instrução primária e vamos passar depois para a adolescência. E então fazemos uma vivência total em termos de aprendizagem. É como se nascêssemos de novo para esta civilização, para esta cultura. Tem aqui uma fotografia, esta fotografia representa precisamente aquela primeira viagem que foi feita a esta cultura até à China, em 97. A partir daqui é que tudo começou. Trouxe-nos também uma série de livros e de pequenos objetos que relembram as aulas e a China. Estes são livros dos meus primeiros professores, portanto, em Portugal, da professora Wang Suyin e Lu Yanbin. E na sequência desta primeira aprendizagem, portanto, estive 2 anos na China e tenho aqui também as referências dos meus professores, portanto, tenho aqui em termos bibliográficos e, inclusivamente, um com a identificação dos caracteres através de desenhos, portanto, para elucidar a gênese de cada caractere. É difícil aprender o mandarim, é muito diferente daquilo a que estamos habituados na nossa cultura. Há uma série de simbolismos, a própria escrita é muito mais simbólica do que a nossa. Trouxe ali também um pequeno quadro, que eu vou-lhe chamar quadro porque não sei o nome correto, que representa, que é um símbolo também da cultura. Isto é um caractere chinês que indica felicidade, Fu. E, portanto, tem alguns pormenores significativos. Tem um radical, portanto, que nos poderá levar ao conteúdo em termos de procura no dicionário, e tem uma outra parte, portanto, digamos que o caractere tem 2 partes. Uma que nos orienta para a compreensão e para a identificação em termos de localização no dicionário, e depois o restante conteúdo. Este caractere tem um significado especial porque os chineses têm este caractere normalmente atrás da porta. Quando entra numa casa chinesa tem este caractere. Entra-se para a felicidade quando se entra em casa? É verdade, entra para a felicidade, mas eles têm uma atitude muito significativa em termos de colocação deste caractere. É que invertem-no. Fica assim, com que sentido? Com a ideia de a felicidade ficar na casa, não sair da casa. Portanto, invertem o caractere. Portanto, é algo significativo em termos de... Estamos mesmo no limite da nossa entrevista, professor Manuel Lopes. Eu agradeço-lhe ter trazido um bocadinho da China até nós e ficámos a conhecer melhor também aquilo que se passa na Universidade de Lusíada em termos de mandarim. Muito obrigada pela sua presença. Xinyi, eu tenho aqui algo para lhe oferecer, que é o seu nome em mandarim. Catarina. Muito obrigada. Comprovar. E tem também algo que todos os alunos têm no final do curso, que é o seu próprio cartão. Ok, já posso começar a aprender mandarim a partir daqui. Nida Mimpien. Ainda temos algumas vagas no curso pós-laboral. Vou pensar nisso. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Nós fazemos agora aqui uma curta pausa. Voltamos já a seguir a um intervalo. Até já.